a mais um Seu Direito, uma parceria da Escola Superior da Advocacia com a Alep. Hoje estaremos discutindo reforma política, uma pauta que interessa a todos nós, por ser uma questão de cidadania. Para tanto, vamos trazer o deputado Marco Antônio Dourado e Anne Cabral, que é membro da Comissão de Direito Eleitoral da nossa OAB Pernambuco. Deputado, bem-vindo. Muito obrigado, Belinha, doutora Anne, prazer estar aqui com vocês. Então, vamos tentar entender. A gente tem ouvido muito na mídia a questão do distritão, de coligação. O que é isso? A gente sabe que ao longo do tempo, né, principalmente aí com o advento da Constituição em 1988, nosso sistema eleitoral às vezes sofre algumas mudanças durante as eleições, e assim tem ocorrido até os dias atuais. Hoje está se comentando muito com relação ao distritão, né, o sistema de coligações, mas o que é isso, né? De linhas gerais, a gente poderia entender que a eleição majoritária seriam eleitos os candidatos mais bem votados, né? No entanto, ela não assegura a proporcionalidade, ou seja, ela estimula ou então dá mais oportunidade para aqueles candidatos que já são conhecidos, ou então candidatos celebridades, alguns artistas, né, que têm um espaço maior na mídia. Os candidatos que são, vamos dizer assim, menos conhecidos e que defendem algumas bandeiras que não são tão conhecidas, no sistema da proporcionalidade, seria um ganho para eles, que é o que nós hoje vivemos, porque de acordo com o nosso sistema eleitoral, o que é que acontece? Por exemplo, na Assembleia Legislativa nós temos 49 cadeiras, e aí você pega essas 49 cadeiras e dividimos pelo número de eleitores do Estado, e aí tem mais ou menos um coeficiente eleitoral, a cada X, tantos mil votos se faz uma cadeira. Então, se fosse um sistema majoritário, como eu falei anteriormente, os candidatos mais bem votados é o que assumiria. E no sistema proporcional, né, se pegaria esses partidos que têm menos expressão e vai se juntar, que é a questão da coligação, né, para que eles possam fazer um coeficiente, dando oportunidade para essas pessoas que são menos conhecidas. Entendi, Anne. Complementando aqui o que o deputado está colocando, o sistema que a gente tem hoje, né, é o sistema político para o poder legislativo proporcional, ele é proporcional, a gente chama de sistema proporcional. Nesse sistema proporcional, o que acontece? Eu acho que o grande diferencial assim é a discussão das sobras, entendeu? Então, a gente tem o quociente eleitoral. Então, imagine que o quociente, hipoteticamente falando, o quociente eleitoral seja 10 mil votos para aquela disputa ali para a Câmara, ou para a Alep, ou para o Congresso Nacional, que são 10 mil votos. Então, logicamente que todos os partidos, a gente vai dizer assim, as chapas, para ficar fácil, todas as chapas que bateram 10 mil votos, aquele primeiro colocado na chapa, ele entrou. Mas aí você vai dizer, e o segundo? Ah, não, aquela chapa ela fez 20 mil votos, então ela tem 2, tá entendendo? Mas ela fez 23, então 3 vai para o cálculo da sobra, entende? Então isso vai fazer com que partidos menores, né, e representações mais distintas, mais plurais, possam participar do sistema. Então, o sistema proporcional, ele garante isso. Então, hoje o sistema político no Brasil, ele é majoritário, né, para o Poder Executivo, a gente chama de eleições majoritárias, e para o Senado. Né? Mas que isso aí a gente diz nas nossas aulas que deriva da Câmara Alta e Câmara Baixa, digamos assim, entendeu? Para a Câmara do Povo, né, a Casa do Povo, em que é a Câmara dos Deputados, as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores, nós usamos o sistema proporcional, porque ele é um sistema que ele permite mais inclusão, né? Justamente por essa questão da distribuição das sobras, né? E os partidos poderem participar. E aí tem uma outra questão que o deputado já trouxe aqui, que é a questão da coligação, né? Hoje a gente
nós tínhamos coligação, eu ainda sou da época de coligação, ainda peguei advogando com coligação. Nosso sistema político, ele mudou e virou um sistema político, eu diria assim, que tenta ser mais homogêneo, né? Mas eu acredito que isso não é solução para o Brasil, porque a gente é um país heterogêneo por natureza cultural. Então, eu tenho muita dificuldade da gente importar modelos europeus. Então, acho que a nossa construção, e ao que tudo indica, né, aos 45 do segundo tempo, na semana passada, veio toda uma discussão de distritão na Câmara dos Deputados e, de repente, volta a discussão das coligações, porque do jeito que o sistema eleitoral está posto hoje, ele está posto para esmagar os partidos pequenos também. Então, os partidos pequenos, eles só têm solução na coligação também para o sistema representativo. E é isso, você tem uma série de questões, assim. Acho que existe uma crise da política também, né? Quem é que você chega assim, numa escola, um aluno de ensino médio que diz assim, eu quero me filiar a um partido político e quero participar da vida política do Brasil? O problema é anterior, né? Que seja assim, então... A gente criou uma crença de que política não se discute, como se isso não fosse a nossa realidade diária e isso não nos impactasse em todos os setores da nossa vida. E eu acho que com isso a gente vai se alijando um pouquinho dessa participação de uma cidadania mais ativa. Sem dúvida nenhuma. Eu cresci ouvindo que futebol, religião e política não se discutem. E é justamente o contrário. Eu acho que a gente tem que criar cidadãos sociopolíticos logo do berço, para que essas pessoas comecem a ter ciência daquilo que acontece perante o cenário nacional, estadual e municipal, para que a gente possa escolher melhor os nossos representantes, né? Então, é de suma importância. Eu acho também. Na verdade, deputado, já concordando aí com a sua posição, eu sou defensora de que nós deveríamos lecionar direito constitucional nas escolas ainda, né? Então, eu acho que o direito constitucional é o direito da cidadania, né? E a gente não aprende isso. Nós, estudantes, quando nós deixamos de ser, né, ensino médio para virar estudante de direito, a gente começa a ter uma noção mais ampla de cidadania. Mas aquilo deveria estar incutido na nossa construção, sabe? No currículo escolar e na nossa construção desde criança. Eu acredito que, assim, esse é talvez o principal fator que leva a essa crise política, né? Que você diz assim, não, então nós só vamos ter os partidos que de fato têm forças, os partidos que de fato são grandes, né? Mas mesmo assim, você disser, olha, só os partidos que de fato têm força, eles não são homogêneos nas ideias. O Brasil é muito plural, entendeu? Então, os dois maiores partidos no Brasil hoje é o MDB e o PT. O PT se organiza em correntes, né? E o MDB também é um partido que não é homogêneo. Então, não existe homogeneidade. Você vai tratar dentro dos partidos e, assim, a gente que advoga com isso, vê muito, tem o grupo A, o grupo B, que é natural, porque no Brasil é assim. Então, eu acredito, né, que a coligação ela é mais fiel ao que a nossa Constituição vai entender de pluripartidarismo, né? Mas eu acho que isso aí é até um debate assim, mais filosófico, sabe, deputado? Porque eu lecionei Direito Constitucional há muito tempo, agora, né, estou em outra área, mas assim, quando eu estudava mais a questão do pluripartidarismo na Constituição, eu via que a Constituição estava colocando o pluripartidarismo aqui no Brasil é entendido como a multiplicidade de legendas. Em outros países pode ser entendido como eu tenho menos legendas, mas eu tenho mais ideologia. Mas não é o jeito da nossa formação política, entende? Então, aqui, e assim, veja, não é só o pluripartidarismo. Quando a gente vai falar de liberdade de crença, né, liberdade religiosa, também é entendido como a multiplicidade, né? Então, essa parte das liberdades, e aí entra o pluripartidarismo, eu vejo assim que a Constituição dá muito esse desenho. E que o movimento que foi feito com a reforma política de 2015, que engendrou hoje
né, na não possibilidade de coligações, é um movimento, na minha opinião, ele é artificial, ele é acadêmico, ele não é da realidade da política, né? Então, assim, esse é muito o meu feeling. Mas vamos ver, porque a coligação não estava no debate, volta, vai para discussão em segundo turno na Câmara e a PEC segue ao Senado e aí só Deus sabe. Então, essa reforma política seria interessante na prática? Eu acredito que sim. Eu também acredito que sim. Eu acho que é interessante, né? Eu acho que concordo com o que a doutora Anne falou. Eu acredito que essa questão da proporcionalidade, ela é mais representativa de uma forma geral, né? Há de se ter um certo controle com relação aos partidos menores, porque muitos candidatos, nas janelas eleitorais, a doutora sabe disso, vão procurar abrigo nessas siglas menores, onde alguns candidatos não têm sequer uma intimidade com aquela legenda, do ponto de vista filosófico, né, de lutas, e estão naqueles partidos menores até como um ingresso numa tentativa de se eleger de uma forma mais fácil. E aí, na primeira oportunidade também de uma janela eleitoral, essas pessoas também terminam migrando para outras siglas partidárias maiores e mais representativas. Então, como ela disse, é um debate filosófico. A gente acredita que essa questão da proporcionalidade é bacana para o nosso sistema eleitoral, mas há de se fazer algumas pontuações. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Porque eu acredito que a reforma eleitoral que terminou com as coligações no sistema proporcional, ela já veio para corrigir, né, os vícios do sistema, que em todo lugar tem, né? Então, em todo lugar vai ter aquele vício as coligações sem ideologia, né? Então, as coligações, nós tínhamos muito, né? Então, um partido político que aqui no interior, ele se coligava com A e nacionalmente aquele partido era oposição. Isso era muito comum, então isso era muito criticado. E como isso vai ficar na reforma? Veja, a gente ainda vai ver, mas vai poder as coligações, né? Provavelmente vai ter um direcionamento nacional, mas isso aí a gente vai voltar ainda em segundo turno e vai voltar para o Senado. A gente não vai sabe. ter que aguardar, né? A gente está fazendo só uma cenas perspectiva. dos próximos capítulos. Conjectura. Mas assim, quando eu cheguei aqui, eu acho que foi a primeira coisa que eu comentei com o deputado. Sempre nos anos ímpares, eu gosto muito de chamar atenção para isso, né? Eu sou advogada eleitoralista, dentre outras áreas que eu atuo também, e muita gente acha que no ano ímpar nós somos advogados eleitoralistas, a gente dorme, né? Você dorme. Mas não é, veja. Na verdade, você se desespera para entender a reforma que está em discussão, os anos né? ímpares, eles são muito importantes, porque sempre tem reformas eleitorais importantes. A última reforma muito relevante foi a de 2015, né? E a gente vem agora em 2021 com uma reforma também que provavelmente vai ser muito relevante para o sistema. Então, nos anos ímpares, sempre por conta do princípio da anualidade, então a regra do jogo, a regra da próxima eleição, ela vai precisar estar votada, publicada, toda resolvida até um ano antes. Então, até 5 de outubro tem que estar tudo resolvido, né? Então, por isso que quando vai aquecendo aqui, terminou, né, o primeiro recesso, né, da sessão legislativa em agosto, setembro, né, fica sempre muito aquecido nos anos ímpares o debate de reforma política. Né? Isso exige um esforço, acho que da sociedade, de participar mais, se envolver e entender como é que vai ser o próximo pleito eleitoral. Eu diria até que não é só um trabalho apenas dos advogados, mas também da classe política, porque Sim. Você também fica em um jogo que você acha que está jogando de uma maneira correta e depois muda toda uma regra, né? Muda todo um andamento. Então você precisa também estar se adequando a tudo isso. E como ela bem colocou aqui, a gente que tenta fazer um mandato de forma mais atuante, então sempre a gente está tentando buscar mais conhecimentos, a gente está tentando dar um passo à frente das coisas para que a gente possa fluir. E eu acho que é mais ou menos isso aqui, esse debate. Ou seja, estamos aí às vésperas de definir isso tudo, porque já é 5 de outubro.
E não temos, na verdade, um panorama claro de para onde vamos. Ou eu entendi mal? Precisa-se aprovar até um ano antes da eleição, para que isso aí possa vigorar, né? Então, até o dia 5 de outubro, essa reforma tem que ser votada. Mas Congresso a e Senado. gente tem um bom indicativo, porque nós já tivemos a PEC aprovada agora em primeiro turno, no dia 12 de agosto, foi ontem praticamente, e a tendência é que esteja na pauta do Congresso Nacional de amanhã, da Câmara, né? Então, que PEC, né? 3/5 em 2 turnos nas 2 casas. Então, terminando o segundo turno na primeira casa, vai para o Senado. Então, o Senado pode alterar? Pode, né? E se o Senado alterar, ainda volta as alterações para a Câmara. Mas é possível que se avance no acordo, né? Isso. Então, a gente fica agora, já temos um direcionamento que é sem distritão e com coligação. Esse é o direcionamento. E nós vamos ver se isso se confirma. Ou seja, as coligações, na prática, elas asseguram uma maior pluralidade, uma maior diversidade, não só de partidos, mas talvez, inclusive, de ideias. Exatamente. Sem dúvida. Como já foi colocado por doutora Anne aqui, ela vai assegurar que pessoas que talvez não tenham um foco político tão grande, tão difundido na mídia, também possam ter uma certa igualdade na questão eleitoral durante as campanhas políticas. Eu estou plenamente de acordo. Eu acredito que, não estou falando em abstrato, mas na conjuntura do Brasil, a volta das coligações, ela traz mais representatividade, traz mais pluralidade de ideias, né? Traz mais inclusão. Mas as coligações, elas vão acontecer como aconteciam anteriormente, que não havia, como você pontuou, Anne, padronização. Podia haver uma coligação no âmbito estadual e outra coligação em âmbito nacional. Isso Ou aí vai eu já ter tenho uma uma mudança? grande crítica em relação a isso. Mas a gente não sabe como vai vir o texto de lei. Então, a gente espera que venha realmente para beneficiar o sistema eleitoral. Até porque ainda não existe uma padronização, né? A doutora Ana bem pontuou aqui que estávamos discutindo na Câmara Federal uma situação que de um dia para a noite entrou essa questão das coligações. Então, a gente espera e confia que essa possa ser resolvida de uma maneira rápida, até para dar mais segurança a todo jogo político. Ou seja, deixa eu ver se eu entendi, para que o nosso telespectador e a nossa telespectadora também possam entender. A gente vinha discutindo o distritão, esse era o cerne da reforma política. Isso. De repente, isso sai de cena e entra em cena a questão das coligações sem ter havido nenhum processo de maturação ou de discussão do que esse sistema precisava para aprimorar, já que a gente já teve antes coligações e isso deixou de existir. Exatamente. Mas na Alep, como é que isso está sendo visto? Ou como o senhor está sendo visto? Ou todo mundo foi pego de surpresa e agora estamos esperando as cenas dos próximos capítulos? Na realidade, todo mundo foi pego de surpresa, né? E a gente está esperando, de fato, as cenas dos próximos capítulos. Algumas pessoas concordam, outras pessoas fazem algumas pontuações que poderia ser de outra forma, né? Mas eu, particularmente, defendo a tese da proporcionalidade. E você? Eu acredito que a proporcionalidade é o único caminho para mais inclusão. Então, não sei o que vai sair, mas eu acho que o rumo da proporcionalidade ele está bem posto. Então, já estamos nos encaminhando para o fim e eu gostaria de pedir que vocês sugerissem aí uma indicação de leitura para quem está nos assistindo. Deputado. Vou ser bem claro, eu acho extremamente importante, já que o tema que a gente está debatendo aqui é sobre o direito eleitoral, que a gente pegue essa súmula assim que for aprovada, para que a gente possa estudar ela de uma maneira mais coesa, para que a regra do jogo possa ficar clara para todo mundo, que é isso que a gente quer. E as pessoas também até entenderem como é o sistema político nosso. Então, fica aqui a minha dica. Então, quando for aprovado, a gente vai ter que fazer outro programa para poder esclarecer o que foi aprovado. Aí a gente começa a se aprofundar. Anne. Uma dica de leitura, eu vou ser um pouquinho clichê, tá? Belinha. O Povo Brasileiro, da Darcy Ribeiro, já li várias vezes,
mas eu acho que é o que cairia bem com o debate que a gente fez hoje. Perfeito. Um bate-bola para a gente finalizar. Eu falo uma palavra e vocês respondem com a palavra que vier à mente. Brasil. Grande nação. Sucesso. Pernambuco. País. Bravos guerreiros. Política. Super importante. Consenso. Eleições. Um processo. Luta. É isso. Muito obrigada, Marco Antônio, pela disponibilidade, pela presença. Anne, um prazer receber vocês aqui. E fiquem conosco, acompanhem o Seu Direito, sempre trazendo pautas de interesse da nossa sociedade para que todos nós possamos ter uma cidadania mais ativa. Até a próxima.